Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao nosso canal. Demos por encerrado no sábado a série sobre exames laboratoriais e a partir de hoje voltamos à nossa programação normal, sempre falando sobre nutrição, alimentação, saúde e qualidade de vida. Como eu havia já feito uma chamada lá nas minhas outras redes sociais, nosso assunto de hoje diz respeito aos adaptógenos. Vocês já devem ter escutado falar, muitos talvez não conheçam, então eu vou falar um pouco a respeito dessas plantas tão benéficas para a nossa saúde. Nosso assunto hoje, então, são os adaptógenos. Mas, antes de começarmos, como sempre, eu peço a vocês que se inscreva aqui no nosso canal, se não está inscrito ainda, e ao final do vídeo deixe o seu like, o seu curtir, se comunique comigo, eu quero saber a sua opinião, o que você gostaria que eu falasse, qual o assunto de seu interesse, lembrando sempre que aqui o canal é para você que não é profissional da área da saúde, é para você dona de casa, para você profissional liberal, para sua família, para você, para os seus amigos. Então, ao final do vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos dar início ao nosso vídeo sobre adaptógenos. O que são adaptógenos? Bom, são plantas, pessoal, são plantas não tóxicas. Por quê? Porque algumas plantas têm o que nós chamamos de propriedades adaptogênicas. Adaptógeno é um termo usado para determinar alimentos e suplementos que ajudam o nosso organismo a lidar melhor com o estresse. Sim, e nós nutricionistas podemos, porque alguns adaptógenos nós não encontramos à venda no mercado, então nós podemos e devemos formular, né? Então adaptógenos alguns só são encontrados nas farmácias de manipulação a partir da prescrição, né, do receituário que o médico ou o nutricionista vai passar. Bom, as propriedades adaptogênicas, elas melhoram a nossa fisiologia, ou seja, melhoram a resposta fisiológica do nosso organismo, todo o funcionamento do nosso organismo. São reguladores metabólicos, né? Nós chamamos assim, porque já que aumentam a capacidade do nosso organismo em se adaptar, em melhorar frente a vários fatores ambientais, como por exemplo, frente a agressores externos, como os agentes químicos, os agentes físicos, até mesmo os agentes biológicos, inclusive podem ser adicionados como protocolos integrativos para aquele paciente que, por exemplo, esteja num tratamento de deficiência de zinco, de selênio, de magnésio, enfim, podemos formular prescrições de zinco, e aí nós temos várias finalidades de zinco, vários tipos de zinco, por exemplo, e colocar na mesma formulação algum adaptógeno. Os adaptógenos, eles auxiliam na regulação de várias funções biológicas. Eles melhoram a nossa resposta contra o estresse persistente. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Aquele paciente que chega com falta de energia, né, provavelmente
já esteja com um nível de estresse, né, que resulta em sinais e sintomas clínicos. O paciente chega para nós no consultório se queixando de fadiga, de cansaço, de falta de memória, de falta de raciocínio, de cognição, de irritabilidade, enfim, uma série de sintomas, né? E os adaptógenos também auxiliam na nossa resposta imunológica. Por quê? Porque ativam o nosso sistema imunológico, regulando a atividade imunológica do nosso corpo. Também ajuda, como eu acabei de falar, melhorando a capacidade de raciocínio, inclusive força muscular. Tem muitos adeptos de atividade física que usam os adaptógenos também como uma ferramenta a mais. Também nos quadros de infecções, ajuda em infecções vaginais, infecções urinárias de repetição também ajuda o nosso organismo a responder às inflamações prolongadas, aquelas inflamações mais persistentes. E aí nós temos, por exemplo, inflamações articulares, né? E também auxilia na modulação do cortisol. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o cortisol. Uma outra função muito importante, auxilia nos receptores dos hormônios tireoidianos, ajudam a evitar a oxidação destes receptores, melhorando a nossa tireoide. Enfim, o que eu quero resumir aqui e deixar claro é que são muito usados em pacientes que apresentam quadros de estresse persistente e de fadiga adrenal. Opa, Ana, tu sempre dizes que vai falar de uma maneira simples e clara. O que é isso, fadiga adrenal? Bom, fadiga adrenal, pessoal, é um diagnóstico cada vez mais comum, que indica uma depressão das glândulas adrenais. As adrenais, pessoal, talvez vocês conheçam com o nome de suprarrenais. São duas glândulas endócrinas situadas acima dos nossos rins, de cada um dos nossos rins. Essa glândula adrenal, ela secreta hormônios tais como adrenalina, né, que ajuda a controlar a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca, também outras atividades, mas também a suprarrenal ou adrenal está muito envolvida com o cortisol. O cortisol, que é chamado por muitos de hormônio do estresse, esse cortisol ele é produzido pelas glândulas adrenais e liberado na nossa corrente sanguínea como resposta ao estresse. Quanto mais estressado está o paciente, mais as adrenais vão liberar quantidades maiores de cortisol. E nós falamos, como eu me referi agora, de fadiga adrenal, outras pessoas podem chamar de exaustão adrenal, tanto faz, é quando essas glândulas suprarrenais, essas adrenais, estão sobrecarregadas justamente pelo excesso de liberação desse cortisol. Aí elas já não produzem mais os níveis de cortisol necessários para o funcionamento do nosso corpo. Bom, estes adaptógenos também estimulam, ou seja, ativam o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Desempenham papéis importantíssimos na regulação da homeostase, do equilíbrio, e várias funções fisiológicas
que estão associadas à nossa resposta pelo estresse. Auxilia contra o estresse, pessoal, mas não só o estresse psicológico, aquele estresse mental, mas também auxilia contra o estresse físico. Muitos adeptos de atividade física, muitas pessoas que frequentam academia e fazem um treino mais puxado, costumam fazer uso dos adaptógenos. Essas plantas, elas têm propriedades, como nós chamamos, propriedades adaptogênicas. Mas vamos falar de algumas. E sempre eu chamo a atenção aqui, eu friso, não saia por aí comprando, né? Consulte um nutricionista, consulte um médico, não faça isso, porque mesmo sendo plantas naturais, não são adequadas em determinadas situações de pacientes. Bom, nós temos o ginseng brasileiro, que é muito conhecido, vocês com certeza já ouviram falar na pifáfia, né, que nos confere um poder, um aumento da imunidade, tem uma ação energizante, nos dá maior vitalidade. A pifáfia é essa que normalmente é prescrita para ser usada pela manhã e inclusive ela diminui a ansiedade. Temos também outros ginseng, existem vários ginsengs, mas temos também o ginseng siberiano, que é bem relacionado também aos quadros de estresse oxidativo, auxiliando os receptores dos hormônios tireoidianos. Eu falei em tireoide, então veja, o ginseng siberiano é muito relacionado aos receptores dos hormônios tireoidianos, mas também auxiliam a evitar, a reduzir e a recuperar aquele estresse agudo, ajuda também na diminuição da fadiga, do cansaço e inclusive também ajuda como regulador do açúcar no sangue. Temos outro muito importante e muito conhecido, que é o ginseng indiano. Ele melhora a capacidade energética, alivia também aquela fadiga adrenal prolongada durante o dia. De noite é muito indicado porque ele melhora a performance, ele induz ao sono, né? Porque ele regula a secreção de melatonina. E é o que nós queremos de noite, diminuir o cortisol para que haja um aumento da melatonina e que nós possamos ter uma qualidade de sono. Temos também o ginseng chinês, eu costumo chamar de Panax ginseng, né? O Panax é tomado para várias condições médicas, né? E a origem dessa planta, desse Panax ginseng, é da Coreia. Serve como suporte ao nosso sistema imune. Tem propriedades, inclusive, de combater câncer, células cancerígenas. Ajuda também na saúde cardiovascular, na saúde neurológica, no gerenciamento do peso, no controle da glicemia também, aquele açúcar no sangue, ansiedade, depressão, enfim. E temos um muito conhecido de vocês, que esse é o queridinho, que é a cúrcuma, mas aqui eu me refiro à cúrcuma longa, né? Pela grande concentração que essa cúrcuma tem de curcuminoides, que são as substâncias ativas, ajuda contra situações de estresse também e contra as inflamações. Temos uma outra muito conhecida, que é a rhodiola rosa. É uma flor, pessoal, que ajuda a reduzir
o estresse, protege o sistema cardiovascular, diminui o cansaço. É uma planta que pode ajudar muito, inclusive, na regulação dos níveis do cortisol, né? Efeito que auxilia na redução da fadiga, na ansiedade, no estresse, e também é super eficiente para a função cognitiva, para melhorar o humor, né? Enfim, a rhodiola rósea é também outra sugestão, é super importante. Também ajuda a proteger contra a demência, contra o Alzheimer. Tem benefícios inúmeros. A pressão arterial também, ela ajuda a diminuir, né, a pressão quando está muito, se o paciente tem uma pressão arterial muito elevada. Outro potente adaptógeno é a ashwagandha, que é um poderoso redutor da ansiedade, melhora a qualidade e a indução do sono, é um redutor também de cortisol e tem impacto também sobre a libido. Ajuda inclusive na performance esportiva, por ser um antioxidante e anti-inflamatório. Obviamente, mais estudos são necessários para fazer esse link com relação à melhora da performance esportiva. Também a ashwagandha estimula a tireoide, protege contra células cancerosas, diminui um pouco, ajuda na diminuição do colesterol LDL, é anti-inflamatória e normalmente ela é manipulada, mas até se encontra à venda através da internet. Temos também o famoso Guaraná Cipó, né? O Guaraná Cipó orgânico, que é uma excelente alternativa energética, 100% natural, para aumentar também a performance física, né, e mental. E é muito associado a essa questão de reduzir o cansaço, de reduzir a fadiga. Temos também o manjericão sagrado, que tem uma ação calmante, impacta também no cortisol, normalmente é tomado à noite, ele aumenta também a imunidade, aumenta a capacidade de detoxificação do fígado, inclusive. E temos os cogumelos, aí nós temos vários, eu não vou entrar, não vou falar das propriedades de cada um, mas nós temos o cogumelo Reishi, nós temos o Lion's Mane também, que é maravilhoso, uma outra planta também, a maca peruana, que é muito utilizada para promover, para melhorar a libido, para conferir energia, ajuda a melhorar, a amenizar aqueles sintomas relacionados à depressão. Mas qual o melhor horário de tomar, Ana? Depende, pessoal. Depende da finalidade do adaptógeno. Porque metabolicamente nós oscilamos, o nosso organismo oscila muito durante o dia. Alguns adaptógenos devem ser tomados pela manhã ao acordar ainda em jejum, outros durante a tarde, outros à noite antes de dormir. O importante é evitar que seja consumido, que seja tomado junto às refeições para não diminuir a absorção. Pode ser usado, como eu falei, pelo pessoal de academia, os praticantes de atividade física podem muito bem usar alguns adaptógenos no pós-treino. Porque aí tem o cogumelo reishi que eu falei, temos também o maitake, que é muito bom, porque além de serem adaptógenos, eles são recuperadores metabólicos. A cúrcuma, a maca, normalmente o melhor horário é de manhã ao acordar, porque aí vai nos conferir já um estímulo antioxidante, né?
contra os radicais livres também, porque as nossas células estão vindo de uma noite de sono, né? Que seja no mínimo 8 horas de sono. Então, a porta de entrada, quando nós acordamos, a porta de entrada das nossas células, nós temos que ter uma atenção, né? Porque o primeiro alimento, a primeira substância nutritiva que nós colocamos para dentro do nosso corpo, do nosso organismo, vai ser fundamental, né? Vai ter uma absorção, vamos dizer assim, elevada. E podemos usar esses adaptógenos, por exemplo, na forma de shots. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre shots depois, né? Para que servem os shots, se realmente vale a pena, não vale a pena, quando tomar, exemplos de shots, sugestões eu vou dar, mas isso é para depois. Mas podemos usar adaptógenos também na forma de shots. Bom, pessoal, mas existem algumas contraindicações. A ashwagandha, por exemplo, não é indicado para mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, para diabéticos, para pessoas com pressão alta ou baixa, pessoas que têm úlceras estomacais também não é recomendada, para pessoas que vão fazer alguma cirurgia num curto período de tempo também não é recomendado. A rhodiola rósea que eu falei, em geral, o extrato da rhodiola, ele é muito bem tolerado, né? São raros os efeitos colaterais, os efeitos adversos, mas pode acontecer uma taquicardia, insônia, uma agitação, uma intolerância gastrointestinal também. E pessoas que são portadores e fazem uso de ansiolíticos, né? Pessoas que têm transtornos de ansiedade e que têm períodos durante o dia, períodos de excitação, de agitação, de irritabilidade, também não recomendamos. Podem acontecer alguns sintomas. Gestantes e mulheres que também estão amamentando e crianças também devem evitar de consumir a rhodiola. Pois bem, pessoal, seria basicamente isso. Como eu sempre digo, vá ao profissional, vá ao nutricionista, vá ao médico, ele vai fazer a prescrição do suplemento e do alimento que você precisa. Não saia comprando porque fulano na academia toma, não saia tomando, sei lá, chás de maca peruana, chá da rhodiola rósea, por exemplo. Não faça isso. Vá ao profissional, cada um de nós temos a nossa fisiologia, o nosso metabolismo, cada um de nós temos a nossa necessidade. Então, assim, não é porque é uma planta natural que você deve correr para a internet e começar a comprar ginseng. Qual tipo? Este, aquele outro? Não é assim que funciona. Tem também contraindicações. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje com relação aos adaptógenos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Um parênteses importante. Não é todo nutricionista que pode sair prescrevendo adaptógenos. Tem que ter uma formação em fitoterapia. Não é permitido. Então, assim, não é porque fulana é nutricionista que ela vai prescrever, que ela vai formular, ok? Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aqui.
de compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Como sempre, eu agradeço a companhia e o tempo de vocês. Até um próximo vídeo.